ou seja, uma pessoa que perde o controle de si e passa a desejar o mal para outra pessoa, passa a ter reações físicas, reações psíquicas, pode gritar, pode se agitar, pode agredir, que faz com que a gente dê muita importância às coisas pequenas, que faz com que as coisas nos tirem do sério e nos levem a um descontrole. O oposto à ira é a paciência. A ira, quando descontrolada, segundo a moderna psicanálise, quando um pequeno gesto no trânsito, em casa, quando uma indicação de alguém, quando uma pequena questão tem uma superreação excessiva que vai além do gesto em si, nós então chamamos a esse processo de uma superreação, overreaction, uma reação exagerada, e ela é um sintoma de que aquilo dialogou com muito mais coisa. Ou seja, alguém cortou minha frente no trânsito, um gesto pequeno, e eu arrisquei minha vida perseguindo a pessoa, tomado de cólera, cheio de ira, é sinal de que eu não estou debatendo uma questão de trânsito. Eu estou debatendo algo muito maior, muito mais profundo, algo que tem a ver com a minha própria existência e que isto é apenas um sintoma que eu devo analisar, pensar, ou seja, é um ponto para o meu conhecimento. Tudo aquilo que me provoca um enfrentamento, tudo aquilo que me provoca uma oposição ao meu desejo é provavelmente um exercício. Os budistas ensinam que pessoas difíceis queimam karma. Uma pessoa complicada, uma pessoa agressiva, está ali para fazer com que eu não tenha tranquilidade com a minha vaidade, com o meu eu, com a minha ignorância, com a minha raiva, que é um veneno do espírito. Ou seja, dentro de todas as religiões ocidentais, o ódio é um descontrole, o descontrole é uma falta de compreensão do plano de crescimento dentro do budismo ou do plano de Deus para mim dentro do cristianismo. Se eu fui tentar uma coisa e ela não funcionou, se na hora que eu ia ser atendido o guichê foi fechado, se no momento que eu saio sem guarda-chuva começa um temporal, se eu fico gripado no dia de uma experiência profissional importante, esses são pequenos exercícios para eu saber que a minha vontade não é soberana, que eu não mando no mundo, que eu não sou onipotente e o meu eu deve se curvar ao imenso oceano de coisas contrárias. Porque a ira quase sempre é um exercício terrível de narciso, de vaidade. Por isso que a vaidade é tão importante como o primeiro pecado. Como fulano pôde me dizer isso? Quem ele pensa que é? Como esse passou na minha frente? Como essa pessoa me irrita em casa? Por que isso está fazendo barulho? A todo instante eu me vejo como centro do universo. E o universo me convida permanentemente a sair dessa posição protagonista, entender que eu não tenho poder algum sobre as coisas ao meu redor. E a todo instante eu serei testado e testado e testado para saber se eu sou dono da minha paz ou se a paz pertence ao outro. Então, é por isso que a filosofia estoica destaca também a tranquilidade da alma, a capacidade que eu tenho de entender que eu posso mudar algumas coisas e há outras que eu não tenho nenhum poder. Eu devo obter essa tranquilidade que os filósofos chamavam de ataraxia, a capacidade do autocontrole. Aquilo que acontece eu devo ser indiferente. Eu não posso mudar muita coisa. Há pouco espaço de manobra para minha liberdade e eu devo me concentrar naquelas poucas coisas sobre as quais minha vontade tem alguma ação. Filósofos como, por exemplo, o imperador Marco Aurélio, como Cícero, como Sêneca, como Epicteto, sempre nos aconselham a controlar essa ira, que é um sinal de falta de sabedoria. Epicteto nos diz: você está irritado porque alguém falou mal de você? Você está tomado de ira porque disseram que você fez tal coisa? Pense apenas, imagine. Se soubessem tudo o que eu fiz, só sabem isso. Felizmente, graças aos deuses, só comentam esse defeito meu, porque se soubessem todos os meus defeitos, aí eu estaria perdido. Aquilo que dizem de mim pode ser verdade
ou mentira. Aquilo que dizem de mim é unicamente expressão do que eu sou ou do que eu não sou. Se disseram que eu sou agressivo, que eu sou irritadiço, e eu sou, as pessoas me conhecem. Não há por que ficar mais irritado ainda. E se eu não sou, elas não me conhecem. Logo, porque eu ficaria irritado. Dizem que eu sou lento ou dizem que eu sou tomado, por exemplo, de avareza. Eu vou refletir, eu sou lento, eu sou avarento. Se elas estão dizendo a verdade, eu concordo. Nossa, você me viu. Se eu não estou sendo julgado com precisão, eu vou dizer, interessante, não consegui ainda me mostrar ao mundo. Ou é uma calúnia, ou é a expressão da verdade. Por que ficar irritado? A irritação é sempre prova no estoicismo de falta de sabedoria. A irritação é um desequilíbrio, uma inquietude que mostra que você ainda não se conhece, que você não sabe quem você é e que a sua paz não lhe pertence, mas pertence ao mundo. Assim, o mundo pode permanentemente tirar a sua paz. A qualquer instante, o mundo pode chegar lá e dizer algo ou fazer algo e você perde completamente. Se nós tivéssemos essa capacidade de pensar um segundo entre o problema e a minha reação, colocar uma capa racional durante um segundo para não ser tomado pela ira, nós entenderíamos que tudo aquilo que me tira do controle me torna menor, que toda vez que eu tenho o controle racional, eu consigo ser mais alguém equilibrado, que não tomará atitudes profundamente danosas à minha vida, à minha reputação e à minha segurança. A ira é um defeito, é um pecado capital, é tradicional na história, é própria de alguns grupos como os guerreiros, os aristocratas e outros, descrita na literatura, mas continua sendo, até hoje, um problema grave que deve ser controlado. Nós somos perfectíveis, quer dizer, podemos melhorar, podemos estar num ponto distinto do ponto em qual estamos hoje. Podemos deixar a ira de lado através de controle, meditação, análise, de uma busca filosófica e psicológica de quem você é. A ira te conduz para longe dessa possibilidade. Evite a ira, controle a ira, seja você. O inferno é uma opção de entrar em um discurso de ódio. O inferno é uma opção de eu ceder à raiva. O inferno é uma opção de eu transformar aquilo que eu discordo em um movimento destrutivo de aniquilação do outro. Naturalmente, desarmar pela consciência, pelo exercício, pela meditação, pela sabedoria, essa bomba relógio que nosso eu, nosso narciso, nossa vaidade produz em nós. Bomba relógio que faz com que as pessoas, como eu sempre lembro, sejam capazes de perseguir um homem que cortou a sua frente. Sejam capazes de ir atrás de um carro que cortou, arriscando o carro, sua família e a si próprios, por causa de um gesto passageiro, irrelevante, mas que feriu o meu narciso. E eu entrei em um círculo de diálogo com a raiva ou descuido do outro. Como eu disse, citando a um monge que conheci em Wutaishan, na China, quando eu atiro uma brasa cheia de raiva em alguém, talvez eu atinja a pessoa com a minha palavra, que é a brasa incandescente, mas em 100% dos casos eu queimo a minha mão. Então o problema não está apenas em ser compreensivo com os outros, não por uma caridade ou uma compaixão externa, mas por uma educação interna que coloca no meu caminho, como me ensinou um religioso jainista na Índia, que coloca no meu caminho pessoas difíceis para que eu queime karma. E algumas pessoas queimam karma em 3º grau, rapidamente e com intensidade. Toda vez que alguém me enfrenta, toda vez que alguém discorda de mim, ela está sugerindo que eu saia da minha zona de conforto. Está sugerindo que minha vaidade não me domine. Está mostrando que eu sou limitado em relação ao universo. Está me convidando a crescer. Todas as vezes que alguém concorda inteiramente comigo, me elogia e acha o máximo qualquer bobagem que eu digo, essa pessoa está favorecendo o meu narciso, ela está favorecendo o meu eu, está impedindo que eu cresça. Então, qual o limite disso? A monja disse, eu concordo inteiramente, o limite disso é a ética e a lei.
Agora eu vou dar um conselho que foi dado pela minha avó camponesa alemã. Nunca toquem tambor para maluco dançar. Nunca toquem tambor para maluco dançar. Nunca. Não deem corda. Concordem imediatamente, em primeiro lugar, porque é inútil. É inútil. Não há diálogo com quem é dogmático. Não há diálogo com quem é dogmático. Só há diálogo com alguém que sabe a sua limitação nesse mundo. Que aquilo que eu faço no mundo, sendo o que eu for, é irrelevante em relação ao total do universo. Mas só diz relevância a mim. Exclusivamente a mim. Então essa é uma questão complexa. Agora, eu até, por vaidade de professor, eu gostaria de ser mais influente do que eu sou. Então, como professor, eu dou aos alunos textos de ideologias variadas, para que eles escolham o que eles acham. Sou um relativista da ideia de verdade. Gosto das pessoas que leram coisas contraditórias e que têm dúvidas. Pessoas que têm dúvidas conversam. A dúvida é o início de todo o processo filosófico. Algumas pessoas são monotemáticas, falam do mesmo assunto, têm um interesse obsessivo num único tema e impõem a todo o grupo aquele tema como se todos compartilhassem do mesmo desejo. Outras pessoas são particularmente agressivas, usam um tom de voz, uma argumentação e uma imposição que perturbam o ambiente. Outras são o que nós costumamos chamar de folgadas. Nada fazem, consideram que os outros devem colaborar para que ela seja feliz. Não entram na divisão de tarefas ou esperam ser servidas. Há muitas formas de dificuldade e em todo ambiente familiar e de trabalho existem parentes e existem colegas que são difíceis. Os budistas dizem que as pessoas difíceis queimam nosso karma negativo. Dá para evitar alguém difícil? Nem sempre. Não é possível em todas as ocasiões que eu me afaste da pessoa difícil. Às vezes não é minha escolha. Mas se eu tenho interesse e se isso é importante, eu posso ajudar essa pessoa difícil a melhorar. Se eu não tenho interesse e não é importante para mim, eu devo me afastar. Mas quando isso não é possível, acima de tudo, eu devo encontrar uma área de equilíbrio comigo mesmo para entender que aquela pessoa é difícil e que eu não devo entrar nesse jogo da dificuldade dela. Quando eu consigo isolar um pouco mais a pessoa difícil dentro de mim, eu consigo ter mais harmonia. E se eu não posso evitar o contato, pelo menos eu evito o dano e a raiva de conviver com uma pessoa difícil.